Nós vamos aproveitar esse momento, né, que estamos em casa, para a gente poder estar ouvindo mais a mensagem do Evangelho, as boas novas de Jesus, as boas novas da Palavra de Deus, aquilo que o Senhor deseja falar ao nosso coração e aquilo que as pessoas precisam ouvir de Deus. E, na realidade, nós estamos diante de um grande inimigo mundial, mas, na realidade, nós temos que ter em mente que um dos maiores inimigos que nós temos que enfrentar é nós mesmos. A palavra de Deus em Provérbios 16, versículo 32, vai falar sobre isso. A palavra de Deus em Provérbios 16, 32 vai dizer que o longânimo, ou o homem sábio, ou o homem de bom êxito, é o homem que dá para conquistar não uma cidade, não um país, mas um homem que conquista a si mesmo, né? Então Salomão, ele deixa bem claro que o nosso maior inimigo somos nós. É você que está aí. Então, quando nós estamos hoje, já aí por segunda semana já que se inicia em relação ao coronavírus, a essa praga mundial, e eu tenho ouvido algumas mensagens também, algumas palavras de Deus para nos alimentar, e dessas palavras que eu tenho ouvido, eu tenho percebido que há um clamor enorme do povo de Deus para que isso cesse, para que essa praga saia do nosso meio. Eu estou vendo as pessoas gritando, pedindo a Deus, e o que eu gostaria de, antes de iniciar essa mensagem, é que você pudesse ter hoje esse momento de oração, depois que nós finalizarmos aqui essa live, esse estudo da Palavra de Deus. Eu queria que nós tirássemos um pouco de tempo, que seja 10 minutos, que seja 20, o tempo que você tiver em comunhão com o Senhor, para nós orarmos pela condição do nosso país, do nosso mundo. Nós estamos vendo como essa praga tem chegado em alguns lugares, como esse vírus tem alcançado algumas pessoas. Nós não sabemos até que ponto o governo está omitindo algumas coisas, há notícias, há informações vindo de lá para cá, que pessoas que estão morrendo, que estão agora, pessoas que estão em zonas de risco, né, de 60 anos para cima, eles estão querendo colocar no texto de óbito das pessoas que foram por causa do coronavírus. Então, por um lado, há uma politicagem, por outro lado, há muitas farsas. A questão é que, independente de tudo, nós estamos confinados, nós estamos nos nossos lares. E nós não podemos deixar de abrir a Bíblia e falar do amor de Deus, falar as verdades do Evangelho. Há um texto bíblico que diz que nos últimos tempos, ou numa época maior, pessoas vão sentir fome da palavra de Deus e não vão encontrá-las. Nós estamos em um colapso, onde algumas pessoas estão vendo a grande necessidade que é estar juntos num culto público a Deus, num lugar de comunhão, de adoração, mas infelizmente, por causa dessa situação, nós percebemos que não podemos. Estamos limitados, temos que respeitar as ordens das autoridades, como no Ministério da Saúde, para podermos precaver e tentar fazer a nossa parte. Mas, ao mesmo tempo, o nosso coração precisa de palavra. Nós estamos aqui para ministrar a palavra ao seu coração. Que essa mensagem chegue na sua casa. Que esse evangelho não fique só com você, mas se você puder compartilhar com alguém da sua família essa mensagem, com algum amigo, com algum parente, com alguém da sua casa, será muito importante que você passe esse estudo, essa mensagem que eu gostaria de passar para você nessa noite. Se você está com a palavra de Deus aí, por favor, abra comigo em Ezequiel, capítulo de número 36, versículo 26. Profeta Ezequiel, capítulo 36, versículo 26. E eu gostaria de deixar a mensagem no seu coração. Profeta Ezequiel, capítulo 36, versículo 26, o texto da Bíblia vai dizer assim: Dai-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo. Tirarei de vós um coração de pedra, e vos darei um coração de carne.
Deus, obrigado em nome de Jesus, por cada um que está me assistindo agora, que cada um que vai me ouvir depois dessa mensagem. Deus, por misericórdia, fale ao coração dessas pessoas e que a graça do Senhor esteja presente na vida delas, para a glória do teu nome, nós te pedimos. Amém. Essa mensagem do profeta Ezequiel é uma mensagem que fala de coisas novas. Ele fala de uma experiência nova. Ele está dizendo assim, Deus dizendo ao profeta, para o povo de Israel, olha, eu vos tirarei um coração de pedra e vos darei um coração de carne. O texto significa, o contexto que Ezequiel está pregando, que ele está ministrando, está relacionado a um coração, não é um coração de carne no sentido físico. Porque quando a Bíblia fala de coração, a Bíblia não está falando de um órgão. Ele não está falando de uma parte do membro do nosso corpo. Coração na Bíblia é a sede de todas as nossas emoções, de todos os nossos desejos, de todas as nossas pulsões. Coração está ligado a sentimento, está ligado à alma, está ligado à vida, está ligado ao pensamento do homem, às intenções do homem, os caprichos do homem, os desejos da humanidade. E o texto diz aqui, eu vos tirarei um coração de pedra, ou seja, eu vou tirar um coração mais pedregulho, um coração mais duro, um coração mais resistível, um coração mais ignorante, e eu quero dar para vocês um coração que na realidade seja um coração flexível, um coração sensível, um coração que tocável, um coração que me ouve, um coração que tem aptidão pelas minhas coisas. Então, Deus ele deseja que nós tenhamos um coração de carne, um coração quebrantado, um coração sensível, um coração aliviado. E Deus usa vários fatores e requisitos para que haja em nós uma palavra simples chamada quebrantamento. Nós não vemos as pessoas mais quebrantadas. Quebrantamento tem a ver com sensibilidade, tem a ver com dor do próximo, tem a ver com um pai que obedece uma mãe, que obedece um avô, tem a ver com sensibilidade, tem a ver com compaixão, tem a ver com renúncia, tem a ver com obediência. O coração do homem, devido às histórias da humanidade, devido ao pecado que entrou na humanidade, o coração do homem se tornou um coração mais duro, coração mais violento, mais maldoso, mais sanguinário. A Bíblia fala de corações de homens como um rei, por exemplo, o Faraó, que foi um coração que Deus permitiu que ele fechasse mais do que já estava, para que Deus pudesse salvar o teu povo, para que Deus pudesse libertar Israel do cativeiro. Então, gente, eu tenho certeza, sem dúvida nenhuma, que esses colapsos mundiais, essas entonações de guerras, esses momentos de discórdia de governo, esses momentos de rebeldia da humanidade, só está revelando o que está dentro do nosso coração. E o nosso coração, ele precisa ser mexido por Deus. A Bíblia diz, dá-me teu coração, filho meu. Se Deus quer algo de mim, de você, não é o seu dinheiro. Há igrejas que pregam sobre dinheiro, falam sobre dinheiro, sobre moedas, sobre salários, sobre campanhas, sobre isso, sobre aquilo, como se Deus quisesse algo que ele já tem. A Bíblia diz que ele é dono do ouro e da prata. A Bíblia diz que a essência da vida está nele. Mas, primeiramente, Jesus de Nazaré veio ao mundo para morrer por uma humanidade, para que pudesse resgatar o seu coração. Resgatar o seu coração da ambição, dos desejos da carne, dos sentimentos de maldade. Então o desejo de Deus é nos fazer um novo homem. É de criar em nós uma nova pessoa. E para isso, Deus ele precisa que nós rompemos com algumas coisas para que o nosso coração fosse aliviado. Uma delas, que Deus faz com que o coração necessita e precisa se quebrantar, para que ele possa se quebrantar da sua vontade pessoal. O que Deus deseja? Para vencermos a nós, para termos um coração quebrantado, que é o desejo de Deus, que é um coração sensível, que é um coração obediente, que é um coração sincero, que é um coração caridoso, que é um coração humano, e nós não vemos mais esses corações por aí.
Talvez você que está me ouvindo agora sabe que dentro da sua família, dentro da sua casa, você vê que há uma briga, há inimigos, há ódios, briga de um colega, de um cunhado, de uma nora, de uma sogra, do enteado, do enteada, de um filho talvez adotivo, ou de uma filha, ou de um filho biológico. Há sempre uma guerra, uma rincha por causa de algo relacionado ao financeiro, relacionado ao dinheiro, relacionado aos bens materiais. E aí você vê que dentro das nossas famílias há muitos corações que não romperam e que continuam duros, inflexíveis, orgulhosos, ignorantes. A Bíblia diz que o coração do homem em si só, ele é rebelde contra Deus. Para termos um coração quebrantado, irmãos, nós precisamos quebrantar primeiro a nossa vontade pessoal. O povo de Israel tinha um desejo e Deus tinha outro. A humanidade criou o seu mundo. A humanidade está num colapso por causa das suas más administrações. As pessoas estão morrendo nos hospitais, não é porque falta atendimento, é porque faltou cuidado nesses atendimentos. Se há desemprego, se há mortalidade, se há fome, a culpa não é de Deus. A culpa não é do presidente atual. A culpa são de governantes que pegaram o dinheiro que não eram deles e se apropriaram deles, e por isso as pessoas passam necessidades. A questão não é que Deus não está importando com o mundo. Se uma das coisas que Deus ama é nós e o mundo, ao ponto de dar seu Filho unigênito na cruz do Calvário e morrer por nós mesmos, ao ponto de Paulo escrevendo aos Romanos, ele diz assim: porque o seu Filho, ele não poupou, mas antes nos entregou. Ora, se Deus não poupou o Filho dele para mim, ele não poupará nada para nós. Então, para vencermos a nós mesmos, precisamos vencer os nossos desejos pessoais. Não é só você que está sofrendo, não é só você que está angustiado dentro de casa, não é só você que está tediado por ficar olhando só uma televisão, olhando aquilo, liga para um, liga para o outro, saudade da família, querendo sair. Não é só você. A humanidade está no mesmo processo e na mesma altura. Então nós vemos que para vencer essa condição de quebrantamento, nós precisamos vencer a nós mesmos. Depois, o quebrantamento que Deus quer que faça sobre nós é arrancar de nós os nossos falsos ídolos. Se há uma coisa que Deus odeia, uma coisa que Deus repudia, uma coisa que Deus não deseja para a humanidade, é o apego a outros ou falsos deuses que nós temos. A palavra de Isaías diz assim, que Deus não quer glória de outrem. Ou seja, Deus ele não divide a glória dele com homem nenhum. O ser humano, desde que caiu no Éden, a Bíblia, em Gênesis, é claro que o homem queria ser igual a Deus. Ou seja, a humanidade quer ser um pequeno Deus. E cada vez que eu tenho os meus ídolos, um reformador chamado pastor João Calvino diz que se nosso coração é uma fábrica de ídolos. Há um outro pensador e filósofo cristão, Søren Kierkegaard, disse que se a humanidade não buscar um Deus verdadeiro, ela cria um Deus para ela. Então, a idolatria é algo que nos joga longe de Deus e que o nosso coração se fecha. Por isso que nós nos quebrantamos, porque temos os nossos ídolos. E quando eu estou falando de idolatria, eu não estou falando de uma imagem. Eu não estou falando de pedir bênção simplesmente para alguns santos, como muitos pedem. A idolatria é o apego absoluto a algo que eu reverencio, que eu dou minha devoção, que eu dou minha oração, que eu me dedico, que eu me sacrifico. Por exemplo, pessoas, para ele, a idolatria pode ser o seu trabalho. Algumas pessoas, as empresas, é o Deus delas. Elas vivem pelas empresas, elas vivem pelo trabalho, elas vivem pelaquela rotina da vida, porque se apegaram tanto às coisas que elas não conseguem mais diferenciar o que é objeto e o que é uma pessoa. Ela se misturou tanto com as coisas que ela se tornou um padrão de ídolo para si mesma. Há outras pessoas que a idolatria pode ser a própria família.
A Bíblia conta a história de um homem chamado Jó. E foi um homem que passou por várias provações. Para resumir a história de Jó, uma das coisas interessantes é que diz o texto da palavra de Deus que Jó, ao passar por lutas e provações, perder famílias, perdeu dinheiro, perdeu o seu gado no campo, perdeu as coisas que ele amava, ele diz assim, no seu texto bíblico, ele diz assim, o que eu temia me sobreveio. E o que eu não pensava me aconteceu. Cada vez que você hoje que está me ouvindo diz, eu não consigo ficar sem o seu marido, eu não consigo ficar sem o meu filho, eu não consigo nem imaginar eu sem esse emprego, eu não consigo nem eu imaginar ter que pedir esmola ao outro, eu não consigo nem imaginar eu numa cadeira de rodas, eu não consigo nem imaginar eu sofrendo ou perdendo. Deixa eu lhe dizer uma coisa, quando nós temos Jesus no nosso coração, não é que nós não vamos perder algo, mas é que quando eu perco alguém da minha família, ou eu perco o meu dinheiro, ou eu perco alguns valores administrativos que eu fui criando ao longo da minha vida e que sem perceber para mim, mas quando eu me apego à cruz, quando eu me apego à fé, quando eu me lanço nos braços do Salvador, quando eu tenho o Redentor como Senhor e sei que Ele vive, não é que nós não vamos chorar e nos entristecer pelas outras coisas, mas nós vamos ter certeza que a nossa fé não é balançada, a nossa fé é imbalável, nossa fé é firme, nossa fé está no Deus eterno que nos amou e a si mesmo se entregou por nós. Aí teremos consciência que somos fortes. Mas não porque a força vem de nós. A força vem do alto, do Pai das luzes, onde não há sombra nem variação. Uma outra coisa que nós precisamos nos quebrantar é quebrantar da nossa autossuficiência. O quebrantamento é um rompimento das minhas idolatrias, dos meus apegos, das minhas mimimices emocionais infantis, o rompimento do coração comigo mesmo, das minhas paixões, os meus desejos de fazer o que dá na minha cabeça, sem eu consultar as verdades da palavra. E também o quebrantamento é eu me lançar ao ponto de não confiar em mim. A palavra de Deus em Jeremias capítulo 9, a partir do versículo 23, Jeremias vai dizer assim, não se glorie o homem, o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico no seu dinheiro, mas se tiver de se gloriar, gloriar significa, se tiver que se exaltar, se tiver que se glorificar, glorifica em mim que sou Deus e que conheço o coração de vocês. Porque os corações não são mais sensíveis, mais quebrantados, mais humanos, é porque o sábio acha que a sabedoria dele é tudo. Ele acha que o intelecto dele é a razão do ser e que ele que tem as respostas para tudo. Se entrar num debate, ele é o maior. Se entrar numa discussão, ele que sempre quer vencer. Se entrar numa matemática de administração da casa, ele diz, eu sou o máximo, eu que sei fazer as coisas, eu que sei projetar. E aí nós vemos uma nação como os Estados Unidos da América, uma nação mundial, primeiro mundo, e a gente vê um colapso de um vírus invisível, que ninguém vê ele, ninguém nem percebe, e que, no entanto, meus irmãos, ele está totalmente cabisbaixo. Todo o governo, todos os infectologistas, toda a sanidade pública estão em colapso. Nova York, um dos cidades maiores do mundo, está parada, em quarentena, porque a sabedoria e a riqueza do homem não pode parar situações que nós somos impotentes diante dela. Não se glorie o homem na sua inteligência. Não se glorie o cientista na sua descoberta e na sua nova revelação. Não se glorie o juiz por estudar tanto, por buscar, e é tão difícil para eles, e ao mesmo tempo, a sua riqueza não está no seu poder, na sua mente. A mente, o poder da razão, é muito importante. Deus nos deu inteligência, nos deu criatividade, eu não estou desconsiderando isso. Eu não estou dizendo que os laboratórios são importantes, pelo contrário, nós oramos para que descubra uma vacina ou um remédio imediatamente. Mas eu não posso me gloriar nisso. Eu não posso exaltar o homem. Eu não posso dizer que o homem é que tem que fazer isso. No século XVII, chamado século do Iluminismo, a Renascença, criou-se um modelo de mentalidade cultural no mundo
pós-reforma protestante, que a inteligência humana é que seria as respostas para todos os dilemas da vida. Problema de depressão, o homem queria resolver. Problema filosófico, o homem queria resolver. Problema da medicina, o homem sempre quis resolver. Dominou o fogo, dominou a máquina, dominou os astros, domina tudo. Mas quando nós sofremos a Primeira e Segunda Guerra Mundial, os homens no Iluminismo e na Renascença descobriram que a razão não é tudo. Que alguém maior do que eles se levantou e eles não tinham as respostas. Então o quebrantamento é, segundo Jeremias 9:23, não glorie-se na sua inteligência. Peça a Deus humildade. A minha inteligência não vem de mim. Vai trabalhar, Deus, me dá inteligência para isso aqui. Vai fazer alguma coisa para administrar. Peça a Deus sabedoria. Há muitas pessoas nesse mundo que estão me ouvindo nesse instante, que são inteligentíssimas, mas não têm administração para a sua alma. Não consegue administrar as coisas que chegam na sua mão, joga tudo fora. Pessoas que eu conheço que são inteligentíssimas, forte, a mão parece que tem ouro, sabe ganhar dinheiro, sabe colocar as coisas, mas não sabe administrar, joga fora. Tem homens que são bons no lábio, sabe conversar com mulher, sabe galantear, mas não sabe sustentar o relacionamento. Tem pessoas que sabem passar no concurso público, mas o primeiro problema, a primeira dificuldade, ele abandona porque deixou de perseverar. Por isso, a palavra de Deus diz em Tiago: filhinhos, peça a Deus sabedoria, porque Ele dá deliberadamente. O que nós precisamos hoje? Sabedoria. O que o governo do Brasil precisa? Sabedoria. O que a nação brasileira precisa nesse instante? Os órgãos públicos, municipais, precisam de sabedoria. Ore pelo presidente, ore pelo prefeito, ore pelos governadores, ore por quem está na frente, porque eles estão em colapso. De um lado tem a população cobrando respostas dele, do outro lado tem a responsabilidade deles de tomar uma decisão errada. Pedir a Deus sabedoria. Nunca nós precisamos tanta oração pedindo Deus dê sabedoria. Não glorie na sua inteligência, não glorie na sua riqueza. Que adianta o homem ganhar o dinheiro que for e no mesmo tempo perder a sua alma? O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro, ganhar todos os valores da terra? A Bíblia diz que no dia da ira do Senhor, o que será o rico com a sua riqueza? A sua riqueza não vai poder salvar o homem diante da ira de Deus. Precisamos entender que o quebrantamento é uma vontade pessoal sendo rompida, é o desejo da carne sendo aniquilado e é matar as falsas idolatrias dentro de nós. Mas eu gostaria de concluir essa mensagem para você, dando aqui algumas pinceladas, algumas coisas importantes sobre como nós podemos ter um coração mais quebrantado, um coração mais amolecido. É o que Deus deseja. Há corações duros, há corações que não se envergam e há corações que se entregam. E a proposta do Evangelho é essa, é de pegar o seu coração que está duro, pegar o seu coração que está idólatra, pegar o seu coração cheio de paixões e quebrar esse coração, esmiuçar esse coração e transformar esse coração num coração sensível e humilde e quebrantado. De algumas parábolas de Jesus, João, de todas ele coloca-nos numa das parábolas linda, palavra de Jesus. Ele nos compara a ovelhas e ele o bom pastor. Tanto no Novo Testamento como no Antigo Testamento. E nós nessa era que nós estamos agora encalhados em casa, que nós estamos distanciados do trabalho secular, alguns ou a maioria praticamente. Nós nunca precisamos, nesta geração, nessa época, carecemos de tanto desejo de sermos pastoreados, mas o pastor supremo da nossa alma, o Senhor Jesus. E é esse pastor supremo que essa noite está te convidando, me dá o seu coração. Deixa eu trabalhar no seu coração. Deixa eu tirar os seus desejos, deixa eu te lapidar, deixa eu lhe fazer ser um homem melhor. Porque Jesus diz lá que ele é o bom pastor e as suas ovelhas ouvirão a sua voz. Se você é uma ovelha de Jesus, você está ouvindo a voz de Jesus através dessa transmissão que eu estou ministrando através da Bíblia, da palavra dele. E o que Deus deseja para você é que o seu coração seja pacificado, seja rendido,
que seu coração seja entregue a Ele, com graça, com amor e com verdade. Se eu não entregar o meu coração a Jesus, você pode dizer, mas eu já entreguei meu coração a Jesus. Pastor, inclusive eu sou da igreja protestante, inclusive eu já batizei, inclusive eu já estou na igreja há muitos anos. Sim, mas será que o seu coração, esse longo tempo de processo de conversão, pertence a Jesus? Porque e o coração quebrantado que existe, a Bíblia diz que há evidências dele. E quais são essas evidências que a Bíblia fala sobre o nosso coração? Quais são essas pinceladas, ponteamento que Deus dá sobre o nosso coração para ser quebrantado? Primeira experiência que Deus nos dá, que um coração quebrantado é um coração humano. É um coração que vê a dor do outro. É um coração que quando vê as pessoas doentes, quando vê as pessoas passando dificuldade, o coração não fica, poxa, eu ainda bem, graças a Deus, que não é comigo. Antes ele do que eu. O coração que não é mais quebrantado, ele gosta da desgraça. Ele polemiza a miséria. Ele dificulta o processo. Ele tenta colocar fogo no mundo. Ele tenta colocar problemas entre família. Coração que não é mais humano, ele não quer tirar os problemas da casa. Pelo contrário, quer causar problema. Pessoas rixosas. Pessoas que gostam de picuinhas. Pessoas que levam e trazem fofocas. Pessoas que fazem o mal. Pode ter certeza que essas pessoas não conheceram o Senhor Jesus. Coração quebrantado é um coração que se sensibiliza. É um coração que pensa na vida alheia. É um coração que, se não puder construir na vida do outro, ele não atrapalha. Pelo menos ele não atrapalha. Então nós estamos vivendo uma era em que as pessoas estão atropelando processos. A correria desse mundo moderno do século XXI. Sinais de trânsito que a pessoa passa na frente, o dinheiro que ele quer receber primeiro do que o outro, as vagas de hospital que ele quer colocar para pessoas que não estão bem e que às vezes estão numa situação menos crítica do que o da fila, mas ele quer ser o primeiro da fila. Para você e eu termos o coração quebrantado, nós precisamos olhar mais pela dor alheia e pedir a Deus misericórdia por elas. Pedir a Deus misericórdia por elas. O Evangelho é esse convite na horizontal, que termina em verticalidade. O Evangelho é essa ação de buscar do alto socorro, mas é essa ação de oferecer o socorro para quem está do meu lado. Preste atenção, quantas roupas você tem, quantos sapatos você tem, quanto dinheiro você tem. E tem pessoas do seu lado precisando de uma ajuda e você não faz nada por elas. Estava vendo em Sorocaba, Osasco, aliás, um testemunho de um prefeito que chegou lá e ele entrou no hospital, ele estava falando com um repórter, conversando com o repórter e tal, e eles alugaram aquelas máquinas respiratórias para poder ajudar o pessoal que está aí contraindo o vírus. E ele falou, olha, a gente aluga cada máquina, são 8 máquinas, a gente aluga cada máquina a R$600. Depois que aconteceu essa tragédia, as pessoas estão cobrando R$2.000. R$2.000 por uma máquina que custava 600 ao aluguel. O que é isso, gente? É o absurdo da humanidade. E depois nós viramos e perguntamos, Deus, por que o mundo está assim? Deus, por que as coisas estão difíceis? É porque nós estamos deixando o coração falar mais alto, o coração duro. Esse é o primeiro processo. Segundo, processo para termos um coração quebrantado, peça ajuda ao Espírito Santo através da oração. Somente o Espírito Santo de Deus é que pode tirar esse coração duro. Eu converso com pessoas, eu mexo com pessoas, eu vivo com pessoas, eu aconselho pessoas, e todas as pessoas que na maioria das vezes vieram a mim e disseram difíceis, elas vieram e falaram, pastor, quem tem que relacionar comigo tem que entender que eu sou assim mesmo, que eu não mudo. Sabe, minha palavra é assim, eu nasci assim, e fica igual cravo assim, e por eu ser assim, eu não vou mudar. Eu não vou mudar. E quando nós dizemos não vamos mudar, aí as pessoas jogam a responsabilidade para Deus. Elas colocam o endurecimento do coração, a vaidade humana, e diz assim, a culpa é de Deus. Porque Deus me fez assim? Não, Deus não te fez assim.
Deus te fez como filho dele. Se o seu e o meu coração estão duros, estão inflexíveis, é porque nós, muitas das vezes, nós não deixamos Deus trabalhar dentro de nós. E a única maneira de vencermos isso é nos colocando em oração, dizendo: Deus, me ajude, por favor, a ser melhor. Me ajude, Deus, a ver a necessidade que eu não estou vendo. Aí a Bíblia nos convida a um coração de quebrantamento. Quando pedimos isso ao Espírito Santo, o Espírito Santo vem dentro de nós e faz essa faxina, recicla a nossa vida, nos transforma interiormente, nos fazendo num processo de vencedores. Quer ter um coração quebrantado? Seja mais humano, se apegue à palavra e, para termos um coração quebrantado, rejeite as maldades e colapso da vida no passado. Rejeite tudo que fez mal para nós. Tudo que nos faz mal tem que ser jogado fora da nossa alma, tem que ser esquecido. Não é hora para ficarmos reclamando dos tempos bons da nossa mocidade ou outrora como era bom. A vida está seguindo um curso e nós temos que estar nesse curso seguindo adiante. O profeta Ezequiel queria que a nação aprendesse um princípio pedagógico de Deus. Toda a nação sofreu, toda a nação foi vitimada, havia muitos problemas ali, mas tudo que Deus queria tirar daquela nação um povo melhor. E que Deus abençoe, que depois desse vírus, depois que tudo voltar à normalidade, que nós podemos cultuar a Deus nos templos, que nós possamos sair com a família em paz, que você voltar à vida a trabalhar, depois que isso tudo acontecer, nós saiamos com esse problema, com essa prova melhor. Porque não adianta você e eu orarmos e dizer: Deus, lança fora esse veneno, tire, Senhor, essa maldição, essa praga do Brasil, mas o Brasil continuar corrupto. As pessoas continuarem malignas. O ódio continuar prevalecendo. A mortalidade continuar aumentando. Os crimes crescendo. Não vai adiantar. A vara de Deus, a disciplina de Deus sempre foi para melhorar, sempre foi para nos transformar. Ele é o bom oleiro. Jeremias, no capítulo 18, fala que nós estamos numa olaria, e essa olaria, que onde o oleiro domina sobre nós, é onde ele transforma e trabalha e quebra-nos, e faz de novo. Deus, ele quer reciclar você. Talvez você está me ouvindo dizendo: pastor, não tem mais jeito para a minha vida, eu nasci muito ignorante, na minha família ninguém tem paciência comigo, meu pai não me ama, meu irmão, eu fui criado com a avô, ou com a tia, ou numa creche, eu sou analfabeto, eu não tive oportunidade na vida, eu não cresci, tudo para mim é ruim. Deixa eu lhe dizer uma palavra de Deus: Deus é especialista em transformar causa em bênção, Deus é especialista em transformar coração chucro, doente, duro, em coração de carne. Deus é especialista em fazer você ser um novo homem ou uma nova mulher. Por isso que o convite da graça e do evangelho é perdão. O convite do evangelho é amor. O convite do evangelho é abraço. O convite do evangelho não é acusação. Quem veio para te acusar é Satanás. Quem vem para te envergonhar é as trevas. Quem vem para te jogar no pó. Quem vem para dizer que você não tem mais jeito. Quem vem para dizer que você não tem oportunidade. Quem faz isso são as pessoas anti-Deus, anti-Bíblia, anti-palavras, são religiosas, farisaicas. O Deus da graça nos ensina a lição de um novo recomeço. Que possamos sair dessas provações melhores, mais maduros, mais suficientes em Jesus, mais amando a Deus, o próximo e a palavra dele. É por isso que Deus disse ao profeta Ezequiel: eu quero transformar esse coração de carne. Eu disse coração de pedra no coração de carne. Eu quero dar um novo coração para vocês. Eu quero transformar o interior de vocês. Uma oração, uma macumba, um espiritismo, um candomblé, uma seita, mesmo porque está tudo fechado. Eu acredito que a maioria dessas religiões não podem nem entrar nas portas.
uma bezeção, nada disso vai poder te salvar nesse instante. É o único que pode nos salvar, chama-se Jesus Cristo de Nazaré. O único que pode ouvir você aí na sua casa é o Salvador, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, que morreu por mim. Pastor, mas onde ele está? Ele está num templo, ele está na boca de um profeta? Não, ele está aí do seu lado, querendo que você confesse os seus pecados a ele. O que faz o coração se quebrantar é a confissão dos nossos pecados. Confessei os vossos pecados para que podeis ser sarados. Confessei e deixei o meu pecado e o meu caminho foi prosperado. Aquele, pois, que crê no Evangelho e confessar com a tua boca, crendo, esse será salvo. Confesse a Jesus, se você ainda não confessou. Não confesse uma religião. Não confesse a um pastor e um padre, um bispo. Confesse a Jesus. Entre no seu quarto. Feche a sua porta. Ele vai estar lá para te ouvir. E diz, Senhor, me ajuda a ser melhor. Que eu passe por tudo isso sendo menos vaidoso. Talvez Deus está permitindo essa disciplina para você como para mim, mudando muita coisa dentro de nós. Nos fazendo a ser mais reflexíveis. Nos fazendo a entender que nós não temos o poder sobre nada. Nos fazendo entender que nós carecemos de um algo maior, e esse maior é o Senhor Salvador. Que você é limitado, que o seu dinheiro não pode salvar, que a sua roupa não pode salvar, que nada que você tem pode tirar você do seu lugar. Nós precisamos de um coração mais quebrantado, um coração sensível que agrade a Deus. Que Deus nos abençoe, que Deus tenha misericórdia de você e de mim, que amanhã possamos sair desse vendaval, desse percurso de caos, e olharmos para Deus e dizer, Deus, obrigado, porque nessa situação eu não confiei no homem, eu não coloquei minha esperança na carne. Sabia que nos momentos mais difíceis da vida é onde vai revelar quem somos. Eu preguei esses dias aqui uma palavra assim, o que as crises revelam de nós no domingo. O que a crise revela de nós? Então, nesse instante, que essas crises que você está enfrentando, você possa dizer, Deus, o meu coração seja melhor, para te glorificar e para te adorar. Coloca, por favor, aí o seu pedido de oração. Nós vamos anotar o seu pedido de oração, como eu tenho feito. Agora mesmo, depois que eu terminar aqui, eu vou orar e o irmão que está aí nos ajudando, ele vai pegar essa mensagem ao vivo, vai colocar no canal da igreja no YouTube e ele vai lançar novamente, tanto na minha página, como na página da igreja e também no Facebook, para que as pessoas sejam abençoadas. Eu só quero te lembrar de uma coisa. No meio de tudo isso não está faltando mensagens de Deus para você. Que seja através de mim, que seja através de outros, mas Deus está falando com essa humanidade. Deus está balançando as pessoas, acorde, para que Deus possa salvar, por causa do seu amor. Ele é rico em perdoar e Ele te ama. Por isso, coloque a mão sobre o seu coração onde você estiver. Se você estiver em casa agora, nesse instante, não tenha vergonha de quem está do seu lado. Feche os seus olhos onde você está. Coloque a mão no seu coração juntamente comigo. E nós vamos orar entregando a Deus o nosso coração a Ele. E saber se o nosso coração está sendo devolvido para Ele. Eu tenho certeza que o Espírito de Deus vai visitar onde você estiver. Amém? Deus, em nome de Jesus, essa mensagem que foi falada nessa noite. Senhor, que a palavra do Senhor que foi lançada aqui possa ficar nos corações que precisam ser mais sensíveis. Talvez, Deus, alguém me ouviu e o coração dela é duro, é difícil, é inflexível, mas ela escutou essa oportunidade que o Senhor está dando novamente, para que o coração ceda ao Senhor e não os caprichos dos nossos desejos. Eu oro por cada um que está me ouvindo, por aqueles que me ouvirão, e que essa mensagem chegue na casa de cada um, fortalecendo sua família e seu lar, para a glória do teu nome, ó Pai. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, que Deus te dê uma noite de paz, que o Espírito Santo te console, e nós convidamos você a orar conosco todos os dias, qual horário você quiser, não esqueça, com um foco, para que Deus dá um basta nessa crise, e ao mesmo tempo que Deus visite as pessoas que precisam ser visitadas e transformadas pelo seu amor. Deus abençoe sua família, toda a sua casa. Por favor, compartilhe com pessoas. Se você tem a página no Face, compartilhe no seu Face, que outros vão ver, ouvir, e outras pessoas vão compartilhando. E eu tenho certeza que Deus vai falar e vai fazer a obra em muitos corações. E nós vamos ajudar nesse papel da graça
na obra do reino de Deus, fazer a nossa parte. Tá bom? Dê a sua contribuição nisso, compartilhe com alguém, coloque seu pedido de oração e que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Amém.